Vamos lá. Mas você estava falando, é interessante essa questão da mediação, né? Entre o que se propõe a ser um método de análise da realidade. Exatamente. E outra que tem e a ver outra com... que é uma convicção de fé. Exato. Que é uma experiência espiritual, que tem repercussões sociais. Uhum. Então, a teologia da libertação, justamente ela utiliza como ferramenta para análise da sociedade a lógica dialética. Porque hoje, no mundo, só existem duas lógicas. A do capitalismo, que é a lógica analítica, que nunca estuda as causas dos problemas, só fala dos efeitos. Exemplo. Você lembra aquele quadro durante a pandemia, no Jornal Nacional? Solidariedade. Então, pessoas recebendo cestas básicas, mobilização das empresas. Agora, por que alguém precisa de cesta básica? Por que tem gente que mora na mansão e gente que mora na favela? Então, a lógica analítica, ela não entra nas causas. Ela só trabalha os efeitos. A lógica dialética, a primeira coisa que pergunta é: por que existe desigualdade? Por que existe desequilíbrio ambiental? E isso não interessa ao sistema, porque o sistema ele quer criar recursos paliativos para amenizar os efeitos, mas não acabar com os efeitos, porque seria um suicídio sistêmico, seria acabar com o sistema, né? Então, isso me deu a vantagem de poder ter um diálogo com o mundo socialista muito tranquilo, muito respeitoso, porque eu sei falar a linguagem deles. E quando eu entrevistei o Fidel, que resultou no livro Fidel e a Religião, que vendeu 3 milhões de exemplares, só 1 milhão em Cuba, e Cuba tem 11 milhões de habitantes, é um fenômeno. Uhum. Por que é um fenômeno? Porque Cuba tinha herdado o preconceito religioso da União Soviética. Quando eu cheguei lá, havia um ateísmo oficial. E eu perguntei para o Fidel: por que vocês são um Estado confessional? Ele levou o maior susto. Como confessional? Somos ateus. Eu falei: comandante, afirmar ou negar a existência de Deus é mera confessionalidade. E nós estamos na modernidade que exige estados e partidos laicos. Nem a favor, nem contra a existência de Deus. Laicos. E ele falou: você tem razão, eu nunca tinha pensado nisso. E depois eles mudaram o estatuto do partido e mudaram a Constituição cubana, que hoje os dois são laicos. Ou seja, um cristão pode ingressar no partido, né? E acabou esse negócio de ateísmo científico, que eles diziam. O ateísmo não pode ser científico, porque o ateísmo é uma forma de crença. Eu creio que Deus não existe, mas não tem como provar nem que ele existe, nem que ele não existe. É uma questão de convicção íntima, né? Então, isso me permitiu resgatar a liberdade religiosa em Cuba e depois se estendeu a muitos países. Eu tenho um livro chamado Paraíso Perdido, Viagens pelo Mundo Socialista. Durante 33 anos eu viajei por esses países, né? E justamente com essa proposta, mas só que o Muro de Berlim desabou, então eu cheguei já no final da festa e não pude, né? E aí veio lá, enfim, a sociedade capitalista democrática com toda a liberdade religiosa, mas também com todo o viés nefasto, né, da desigualdade, da exclusão, da pobreza, o que não havia antes. Sim. Quer dizer, o socialismo tem a vantagem de lidar muito bem com a questão da justiça, mas ainda dando passos na questão da liberdade. E o capitalismo potencialmente lida muito bem com a liberdade, mas está longe de lidar com a justiça. Né? Então, realmente, é aí que a gente precisa caminhar para uma sociedade que consiga conciliar os dois fatores.
Mas aí me ocorreu agora uma pergunta, mas aí entre o Diego cristão, né? Não é o Diego engenheiro. Como é que a gente lida, como a gente consegue dissipar uma mensagem do tipo, como crer num Jesus ressuscitado num mundo diante de tanta pobreza, tanta desigualdade? Como é que a gente consegue encaixar aí Bem, vou dizer duas coisas. Primeiro, Jesus, na minha concepção, e eu escrevi um livro sobre isso, chamado Jesus Militante, que eu lancei o ano passado, pela Voz. Jesus não veio nem fundar uma igreja, nem fundar uma religião. Uhum. Ele veio nos trazer um novo projeto civilizatório, ou se você quiser, um novo projeto político, que ele denomina Reino de Deus. Por que ele denomina assim? Porque ele estava dentro do reino de César. E a igreja cometeu o erro de julgar isso para as esferas celestiais. Não. Na cabeça de Jesus, a proposta do reino de Deus era uma proposta civilizatória no futuro da história da humanidade. Uhum. Com abertura para o transcendente, tudo bem, mas aqui. Tanto que no Pai Nosso, nós não oramos, leve-nos ao vosso reino. Oramos exatamente o inverso. Venha a nós o vosso reino. E mais, Jesus morreu como um prisioneiro político, assim como vários companheiros meus. Torturado, né? Preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos e condenado à pena de morte na cruz, que era a pena de morte dos romanos, porque o Império Romano dominava a Palestina da época dele. Uhum. Então, todos nós cristãos, querendo ou não, somos discípulos de um prisioneiro político, né? Isso é muito importante. Segundo, nós vivemos num mundo que tem criança de rua, que tem gente que morre, não sei o quê. Não é porque Deus quer, é porque nós não assumimos o projeto de Deus para a história humana. Deus é pai, mas não é paternalista. Ele não vai intervir. Ele nos deu aquilo que diz a canção do Gil, né? Ele nos deu a régua e o compasso. Está lá na Bíblia. Agora, nós é que temos que executar o projeto, porque nos deu total liberdade. E isso é fantástico, porque se Deus é amor, que é a única definição de Deus que existe no Novo Testamento é essa: Deus é amor e quem ama conhece a Deus. Interessante que João, nessa carta dele, não diz quem conhece a Deus ama, porque nós sabemos quantos conhecem a Deus e não amam. Né? Eu, então, quando estava na prisão, cercado de comunistas ateus por todos os lados, falava: vocês todos vão para o céu. Ah, como que você sabe? Porque vocês amam. E quem ama conhece a Deus. Uhum. Vocês vão ficar surpresos quando chegar do outro lado da vida, né? Uhum. Eles riam muito com isso. Mas, enfim. Mas é uma verdade, né? Porque mas é uma verdade. O que tem de gente que toma o nome de Deus em vão e com um discurso para cavar, oferecer terreno no céu, né? E a gente vê tanto ateu, cara, fazendo o que Cristo faria, né? Então é um contraste absurdo. Exatamente, exatamente. Então, eu creio que é fundamental isso. A gente pensar nisso. Deus nos deu a régua e compasso, está lá na Bíblia, o projeto é esse. Nos deu uma segunda oportunidade, que foi a vinda de Jesus. Uhum. Qual é a proposta de Jesus? Por isso ele foi assassinado, porque ousou, no reino de César, anunciar um outro reino possível que não era o de César, era o de Deus, que ele encarnava, né? Baseado em 2 pilares, nas relações pessoais, o amor, e nas relações sociais, a partilha de bens. Essa é a base do projeto dele. Uhum.